meditar um pouquinho da palavra do Senhor mais essa noite de quinta-feira. Na última oportunidade, né, que a gente teve, nós falamos um pouco sobre o rei. Nós falamos sobre o rei Amazias, né? Nós falamos sobre os profetas daquela época, né? Amós, Oséias, Jonas. E hoje nós queremos falar sobre um outro rei de Judá, o rei Uzias, filho de Amazias. A história de Uzias ela é um pouco parecida até com a história de Amazias. E ela está relatada lá em 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Vou pedir o Lucas para colocar lá para a gente. A gente está acompanhando juntos. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E aí o texto segue, né, falando algumas conquistas de Uzias. Então Uzias foi um rei que começou a reinar muito cedo, né? Ele tinha 16 anos, né? Um adolescente ainda. Hoje em dia é um adolescente, né? Claro que naquela época, né, não existia essa questão de adolescentes, né? Era já um homem já capaz de reinar, né? Então ele foi um dos reis que assumiu, assim, provavelmente um dos reis que assumiu mais cedo na sua vida. Então ele tinha 16 anos apenas quando começou a reinar. E a gente lembra que Amazias, o pai dele, né, saiu fugido de Jerusalém, né, e ele foi morto pelos servos dele também. Então é algo que Joás, né, que foi um rei que começou muito bem, né, terminou seu reinado muito mal, sendo morto pelos seus servos. Amazias foi a mesma coisa, né, começou o reinado também muito bem, né, e também teve que sair fugido de Jerusalém, né, porque os seus servos conspiraram contra ele. E a gente vai ver que Uzias, infelizmente, foi a mesma coisa. E Uzias começou o seu reino muito bem. Não à toa ele foi um dos reis que mais prosperou ali em Judá, né? Diz o texto que ele reinou 52 anos. Poucos reis reinaram tanto tempo assim. Ele reinou 52 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera Amazias, seu pai. Então, ele começou o seu reinado de forma muito boa, né? Diz o versículo 5 que ele se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Não é Zacarias o profeta que tem o livro na Bíblia, é outro Zacarias, outro profeta chamado Zacarias, né? Então, a gente vê que o Senhor foi misericordioso com ele, mandou alguém para o auxiliar, né? Então, ele teve ali alguém para o auxiliar também na sua caminhada, né? Tá vendo, visto que ele começou a reinar tão cedo, né? E ele deu-se a buscar a Deus. E diz o texto que nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aqui a gente tem a principal característica, né, daquele bom líder, né? Ele se dá a buscar a Deus. Porque nos dias que ele busca a Deus, o Senhor o faz prosperar. Não necessariamente materialmente, né, mas o Senhor o faz prosperar também espiritualmente, né? Aqui no caso de Uzias, o Senhor realmente o fez prosperar, né, a ponto do seu reino ser muito próspero ali. E aí a gente vê a diferença, né, daqueles que buscam a Deus e daqueles que buscam as bênçãos que Deus dá, né? Foi o que o irmão falou aqui no último final de semana, né? Daquela pessoa que veio que queria que orasse por ela, mas não queria nada
não queria a oração pela salvação, né? Não queria a salvação, ela queria apenas a bênção ali. E a gente tem a diferença entre as pessoas que buscam as bênçãos de Deus e as pessoas que buscam o Deus das bênçãos, né? E aqui Uzias diz o texto que ele buscou a Deus, ele não buscou as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus foram uma resposta, foram a recompensa que o Senhor deu para ele, né, por ele buscar a Deus, né? É aquilo que o salmista, né, Davi fala, né? Uma coisa pedi ao Senhor, e eu buscarei, né, que eu possa habitar, né? Tem até um hino do coral que fala isso, né, o Salmo 27, né? Salmo 27, versículo 4, né, que eu possa habitar na casa do Senhor. Então, buscar a Deus e não as bênçãos de Deus. E aí o texto vai falando, né? O texto que ele realmente é para te impressionar, né? Dos versículos 6 até o 15. Olha só o que diz. A gente vai ler, você presta atenção, é realmente para você ficar impressionado com esse texto aqui. Versículo 6. Ele saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Também tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez a Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O texto ele quer realmente te impressionar, né? Uzias fez coisas que nenhum outros reis ali à volta pensavam em fazer. Termina falando que ele fez essas máquinas, né, de invenção de engenheiros ali que eles botavam nas torres, né, coisa que nenhum outro povo à sua volta tinha. E propagou a fama dele até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Então, o texto deixa bem claro, não era da força dele que estava vindo isso. Ele foi ajudado. Quem que o ajudou? O Senhor que ele estava buscando. E ele foi ajudado até que se fortificou. E o texto ele te prepara para o versículo 16. Tem uma palavra que era inimiga de Uzias, né? Uma palavra com 3 letras, que começa o versículo 16. Mas. Essa palavra é um grande problema na nossa vida. Será que existe um mas na sua vida? Será que é uma pessoa muito boa, mas não paga ninguém, não paga o que deve? É gente finíssima, mas trata mal a esposa, trata mal o marido, né? É alguém muito compromissada com as obras do Senhor, mas lá no trabalho dela, quer saber de nada. Será que nós temos um mas na nossa vida? Uzias tinha um mas na vida dele. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração
até se corromper. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, diz o texto que ele foi ajudado até se fortificar. Mas ele, se havendo fortificado, ele se exaltou o coração até se corromper. Esse é o grande problema, né? A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E ele não reconheceu, né? Apesar de ele ter buscado o Senhor por tanto tempo, né? Ele não reconheceu que todas aquelas bênçãos que o Senhor trouxe para ele, né, não eram do Senhor. Né? O seu coração se exaltou. Né? E como a soberba precede a ruína, foi aí que veio a ruína. É por isso que João Batista ele fala, né, que ele cresça e eu diminua. Né? Porque quando a gente cresce, né, a gente está indo contra o Senhor. Né? E aí a gente está se corrompendo. Então foi o que aconteceu com Uzias. O seu coração se exaltou e ele se corrompeu. E ele fez aquilo que não cabia a ele. Né? Não cabia a ele entrar no templo e queimar o incenso. Para você pode parecer tão insignificante. Qual o problema dele fazer isso? Ele era rei, afinal de contas. É que tinha alguma coisa que o rei não podia fazer? Só entrou ali, queimou o incenso. Será que tem tanto problema assim? Mas para o Senhor tinha. Porque o Senhor não aceitava isso. Isso não cabia ao rei fazer. Cabia a quem? Aos sacerdotes. Foi a mesma coisa que Saul fez. E o Senhor tirou dele o reino por causa disso. Saul não quis esperar Samuel chegar. E o que ele fez? Mesma coisa que fez aqui. Ele sacrificou. Fez o que não cabia ao rei fazer. Cabia ao sacerdote. Volta lá no texto pra gente. Então ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Pode continuar. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Precisou de 80 sacerdotes para parar o rei. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se dele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então os sacerdotes ali foram firmes, falaram com ele: ó, Uzias, isso está errado, não compete a você fazer isso. Os sacerdotes poderiam ter sido, né? Não, vamos deixar, ele é rei, deixa ele fazer o que ele quer. Não, os sacerdotes foram firmes, falaram com ele o que ele não podia fazer, né, que era queimar o incenso, né? E deram essa oportunidade. Porque o Senhor sempre dá oportunidade. A gente não vai deixar de errar. Mas o Senhor dá a oportunidade a gente de voltar atrás, né? E reconhecer o erro. Então, o Senhor deu a ele a oportunidade de reconhecer o erro dele e voltar atrás. É interessante mesmo que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, né? O Senhor deixou estipulado uma coisa. Aí queremos fazer do nosso jeito, achando que é melhor, né? Quando fala isso, quando levar a arca de novo para Jerusalém, o Davi teve uma boa intenção de levar lá carruagem, olho, tudo, né? Mas não era o jeito que o Senhor pediu. Era os levitas que tinha que levar a arca, né? Era o povo escolhido de Deus, os levitas. Aí tanto quando segundo Samuel capítulo 6, fala quando Uzá tocou na arca para segurar, morreu consumado ali na hora, né? Davi ficou todo. Mas não era do jeito que o Senhor queria levar. Era da forma deles. Os levitas tinham que levar a arca. A intenção era boa. Era boa. Mas só que a forma não estava de acordo com a vontade de Deus. Pois é.
com certeza Uzias não estava querendo entrar ali no... às vezes você pode pensar, mas Uzias não estava querendo entrar ali, né? Ele não ia ferir ali, né, fazer algo de errado. Ele estava querendo, né, queimar um incenso para o Senhor. Né? O que tem de errado nisso? Né? Mas não era da jurisdição dele. Né? Ele era o rei, mas isso não era da competência dele. Era para os sacerdotes apenas. Né? Exatamente. Essas leis, né, sacerdotais, essas coisas tudo. Então, foi desobediência. Né? E o Senhor sabia também, conhecia o coração dele. Já sabia que o coração dele tinha corrompido, né? Tinha se exaltado. E aí o que acontece? Na hora, a lepra vem e aparece na testa dele. Sabe por que na testa? O sumo sacerdote, ele tinha um negócio escrito na testa, assim, estava escrito Santidade do Senhor, né? E logo aparece, logo na testa do rei, aquela lepra, mostrando para ele e para todo mundo que estava ali, né? Mostrando que ele tinha quebrado a santidade do Senhor. E mostrando ali a marca do pecado na vida dele. E logo, quando eles veem aquilo ali, né? Bota lá no versículo 21. 20, né? Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Até o 23. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Uzias viveu o resto da sua vida sozinho, separado. Não porque ele era melhor do que os outros, mas porque ele cometeu algo que o Senhor não se agradou da vida dele. E ele teve que viver separado. E ele mesmo percebeu, né, que ele estava errado depois. Né? E por causa disso ele teve que viver o resto da sua vida separado. Mais ou menos uns 2 anos, né, que ele ficou até o dia da sua morte. Jorge ia falar algo? Exatamente. A consequência do pecado é isso, separação. Né? E o pecado na história, né, da humanidade, ele causa exatamente isso, separação do homem com Deus. Né? E por isso que a gente fala que a lepra, né, é símbolo do pecado, né? Porque a lepra ela causa essa separação. Né? Aquele homem que tinha lepra, né, como Naamã também, né, ele tinha que viver separado. Né? E a lepra ela causa isso, por isso que ela é sinal do pecado. Ela causa separação e o pecado causa separação do homem com Deus. Por isso que tem a religião. Né? A religião é o quê? Religar. Né? Religar o homem a Deus. Então, Uzias, ele passou o resto dos seus dias ali numa casa separada, excluído da casa do Senhor. Tanto tempo ele passou buscando a Deus, né? Mas abandonou quando tinha tudo. Né? Às vezes a gente, quando está lá na dificuldade, né, a gente busca tanto a Deus, né? Mas quando a gente já tem tudo, a gente não quer mais saber de buscar a Deus. Não preciso mais. Né? Não preciso mais de Deus. Já tinha tudo. Né? Já tinha se fortalecido tanto como Uzias. Né? Não precisava mais de Deus. Agora ele já podia andar sozinho, né? E é aí que a gente cai. Quando estou forte, eu sou fraco. Aí eu estou fraco. Quando eu estou fraco, eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo que eu sou realmente. Aí a gente está. Exatamente.
Aí, então, ele foi um dos reis mais prósperos ali do reino de Judá, né? E como eu já comentei algumas outras vezes, né? Esse foi um período tanto de prosperidade no reino do sul, né? Com Uzias, e no reino do norte com Jeroboão II, né? A gente viu lá que Jeroboão II, ele conquistou uma parte lá da Síria, né? Pela profecia de Jonas, né? E foi quando Jeroboão estava reinando, né, que morreu Amazias e Uzias se tornou rei, né? Então Uzias ele fez lá, ele derrotou os filisteus, os árabes, fortaleceu o reino de Judá. Pode passar para o próximo slide, Lucas. Aí a gente tem lá a questão de Amós, Oséias, né? E um tempo depois, o filho de Jeroboão assume, né? Zacarias. E Zacarias ele assume, não tem nada muito falando muito dele, né? E quando Zacarias ele termina o reinado dele, aí começa a decadência do reino de Israel, né? O reino do norte, né? Salum, né? Ele vem, mata Zacarias, reina ali por um mês apenas. Vem um outro camarada, Menahem, mata Salum, né? Salum ele reina ali por um tempo, por alguns anos, né? Já como vassalo já da Síria. Pode passar para o próximo slide, Lucas. Menahem morre, fica Israel, fica um ano ali sem rei. Vem Pecaías, assume também. Aí vem um outro camarada, mata também Pecaías, outro camarada chamado Peca, né? E tudo isso acontece ali durante o reinado de Uzias, que ele reinou 52 anos, né? Aconteceu muita coisa. Então toda essa decadência ali do reino do norte, né? E lembra que Oséias está pregando nessa parte, né? Nesse período Oséias está pregando. E esses profetas, né? Oséias, Amós, Isaías, como foi falado aqui no texto, eles viram todo esse período, né? Tanto o período da prosperidade ali de Judá e Israel e toda essa decadência que o reino vai ter, né? E aí a gente vai agora lá para Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Isaías começa falando aqui, é um texto muito conhecido, né? O Senhor chama Isaías. Diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou o seu manto enchia o templo. Imagino que as pessoas daquela época, entra na cabeça das pessoas daquela época, né? Talvez até na cabeça de Isaías, que estava vivendo aquele período. Período de prosperidade, o reino ia bem, né? Tinha paz com os inimigos ali ao redor, né? Dominou os filisteus, dominou a Síria, não tinha problema com a Síria, dominou os moabitas, amonitas, todo mundo, né? Tanto Judá quanto Israel estavam em paz, não estavam guerreando um contra o outro. Imagina quem viveu essa época. Nossa, muito bom. E de repente começa a acontecer todas aquelas coisas. O reino do norte morre lá a linhagem que tinha que foi tão próspera lá em Israel, né? A linhagem de Jeroboão, de Jeú, né? Morre o filho de Jeroboão, começa toda aquela guerra civil, os reis, um mata o outro, vem outro, daqui a pouco, um mês depois, vem o outro, toma o reino. E começa tudo aquilo. E de repente o rei que era tão ligado ao Senhor, de repente ele já não está mais reinando na casa dele, no palácio. Ele está separado, numa casa separada. Imagina a cabeça daquelas pessoas. O que está acontecendo? Por que está tudo desmoronando ao meu redor? E às vezes a gente é assim também. A gente olha para as circunstâncias, a gente olha ao nosso redor, é guerra aqui, guerra lá, é pobreza, é dificuldade. A gente não consegue, às vezes, melhorar na vida, né?
Às vezes está procurando um emprego e não consegue achar. Às vezes a gente vai dormir, né? A gente está devendo alguém, não consegue nem dormir. Às vezes a gente pensa, onde que está o príncipe da paz se a minha vida não tem paz? Por que eu não consigo ter paz se eu sou servo do príncipe da paz? Por quê? E a gente fica se perguntando, por quê? Por que isso tudo acontece? Às vezes a gente olha e não está olhando para Deus. A gente olha para o trono vazio. O trono de Uzias estava lá vazio. Ele não estava lá. E às vezes a gente olha, alguém poderia pensar, cadê o rei? Por que o rei não está reinando aqui com a gente? Para onde foi o nosso rei? Ele está separado. Outra casa. E às vezes a gente olha, com certeza o trono de Uzias era um trono muito grandioso. Trono fenomenal. Com certeza, se olhar, você ia ficar espantado, impressionado. Mas você olhava para lá, não tinha rei. Não tinha rei nenhum, não tinha ninguém sentado lá. Quem que estava reinando? O seu filho estava lá tomando conta das coisas. Mas no trono não tinha ninguém rei. Né? O rei estava em outro lugar. E às vezes a nossa vida, ela está exatamente assim. Está um caos total, igual estava o reino, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Às vezes a nossa vida está num caos total assim. Às vezes só falta Uzias morrer. Aí acabou tudo mesmo. Às vezes na nossa vida só falta Uzias morrer. E a gente olha e vê o trono vazio. E não tem ninguém lá. Mas Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, deve ter sido um ano muito difícil. No ano morreu o rei. E agora? O rei já estava fora há um bom tempo, leproso, separado. Cadê o rei? E de repente vem a notícia, morreu o rei. E agora? O que vai ser do reino? 52 anos. Com certeza tinha muita gente lá que nem viu o outro rei. De tanto tempo que ele reinou. E agora? Como vai ser? O reino começa naquele caos total e o reino do norte já naquela situação que vinha um rei, reinava um pouco, já vinha outro, matava, e eles pensando, será que vai ser assim aqui também? Mas diz o Senhor que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías foi até o templo, e lá ele viu o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, ou seu séquito, enchia o templo. Isaías não foi em qualquer lugar. Quando morreu o rei, Isaías foi até o templo. E lá ele teve essa visão. Será que tinha mais alguém ali que viu essa visão também? Provavelmente que tinha muita gente ali no templo. Mas com certeza ninguém mais viu aquilo ali. No meio de toda essa situação, quem estava reinando não era Uzias, não era Jotão, não era Jeroboão, não era nenhum outro desses reis. Isso. Depois nós vamos orar. Isso. Pode entrar, vai chegar. E no meio dessa situação toda, não era Uzias que estava reinando. Era o Senhor que estava reinando ali. E Isaías conseguiu ver isso. Né? Isaías viu isso. Provavelmente as outras pessoas, elas estavam olhando para as circunstâncias e não conseguiam olhar para cima para ver quem estava reinando. Era o Senhor quem estava reinando. E era Ele que tinha o controle de tudo. Não era Uzias, não eram os homens, não era ninguém que tinha o controle das coisas. O Senhor não tinha perdido o controle da situação. Às vezes a gente pensa que o Senhor perdeu o controle da situação. Às vezes a gente pensa que não tem como que o Senhor esteja no controle disso tudo. Porque está tudo dando errado. Mas era o Senhor que estava no trono. Não o trono de Uzias, aquele trono terreno, mas um alto e sublime trono.
querendo assumir o trono, tomar o poder de qualquer maneira, matando um ao outro. Mas tudo estava na permissão de Deus. Ele estava no controle de tudo. Exatamente. Era o Senhor que estava no controle. E a gente precisa, às vezes, fazer assim. Ao invés de olhar para frente, para os lados, para as circunstâncias à nossa volta, a gente precisa olhar para cima, para ver quem que está no trono. Né? Porque é o Senhor que está no trono. É o Senhor que está reinando. E foi isso que o Isaías fez. Ele olhou para o alto. E diz o versículo 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então ele vê aquelas criaturas ali, aqueles serafins, e eles estavam lá em volta, e eles tinham 6 asas. 2 eles cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, e 2 eles voavam. Isso aqui, vendo com um irmão fazendo um estudo sobre isso, ele comentou que primeiro vem a adoração, depois vem o serviço. E esses serafins, eles usavam 4 asas para adorar a Deus, cobrindo suas próprias partes, cobrindo seu rosto, seus pés. E 2 eles usavam para o serviço, voando. O Senhor, ele quer primeiro a nossa adoração, depois o nosso serviço. Não tem como a gente inverter isso. E é interessante que os serafins, eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles falam 3 vezes. Não falam uma vez só. E eles não dizem: bom, bom, bom é o Senhor. Ou amoroso, amoroso, amoroso é o Senhor. Justo, justo, justo. Eles não falam isso. Eles falam santo, santo, santo. Porque o Senhor, ele é bom. Ele é justo. Ele é amoroso. Mas o Senhor, ele é santo. E todos os outros atributos, eles se moldam de acordo com a santidade do Senhor. O amor de Deus é santo, sua justiça é santa, sua bondade é santa. Então, por isso que eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Então, às vezes, a gente olha à nossa volta e vê as circunstâncias ruins. A gente vê o trono vazio, a gente vê a pobreza, a dificuldade, a falta de alimento. Mas diz o texto que a terra está cheia da glória de Deus. Será que a gente vê a glória de Deus? Será que a gente olha e consegue olhar para as coisas à nossa volta e a gente consegue ver a glória de Deus? Nas pequenas coisas? Porque o texto diz que a terra está cheia da glória de Deus. Então não tem como a gente olhar para alguma coisa e não ver. Só se a gente tapar o olho. Então será que nós conseguimos ver a glória de Deus ao nosso redor? Aí sabe o que Isaías ele fala então com o Senhor? Ai daquele povo de Israel que é terrível, diferente de mim. Eu sou profeta, eu sou muito bom. É assim que Isaías fala? Isaías fala no versículo 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, ou que sou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías não colocou a culpa no povo, falou: naquele povo lá é muito ruim. Não, eu sou bom. Ele não fez isso. Ele sabia que ele era tão ruim quanto os outros. Poderia não transparecer
Talvez ele fosse uma pessoa boa, camarada legal, né? Bom de lidar, mas ele sabia que ele era, no fundo, ele era tão impuro quanto os outros, né? E ele diz que ele é um homem de lábios impuros, ele era perdido e ele habitava também no meio de um povo de lábios impuros, né? E isso acontece conosco também, né? Muitas vezes a gente quer colocar a culpa no outro, né? Muitas vezes a gente fala, não, esse aí, a gente quer apontar o dedo e falar que o problema está no outro, né? Mas o problema está em nós também, né? E Isaías reconheceu isso. Porque depois que a gente olha para cima, para o Senhor, a gente tem que olhar também para dentro de nós. E quando a gente olha, quando a gente experimenta do Senhor, como Isaías experimentou aqui, quando a gente vê o Senhor como Isaías viu, é impossível a gente olhar para dentro e ver alguma coisa de bom, ver alguma coisa boa quando a gente olha para dentro. O próprio Isaías, ele falou, né, as nossas obras são todas como trapos de imundícia, nossa justiça, tudo que a gente faz de bom, é tudo como trapo de imundícia. Jó viu o Senhor, ele falou, né, que conhecia o Senhor apenas de ver, apenas de ouvir falar, mas agora eu vi o Senhor e por isso eu me abobino, me arrependo no pó e na cinza. Moisés precisou tirar a sandália para chegar perto, né, do Senhor. Pedro falou com o Senhor Jesus, afasta-te de mim porque eu sou homem pecador. Paulo, miserável homem que sou. Quando a gente experimenta do Senhor, quando a gente vê o Senhor de fato, a gente só consegue olhar para dentro e ver como miserável nós somos. E ele olhou para dentro e ele viu que de bom ele não tinha nada. Mas o Senhor não deixa ele desse jeito. O Senhor não deixa ele ficar desse jeito. Aí vem o versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então, aquele serafim vem, ele nem ousa pegar naquela brasa, ele pega com a tenaz, né, e vai lá e leva até Isaías e coloca ali coloca na boca dele. Ele fala, tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi expiado, né, ou foi purificado o teu pecado. Então o Senhor não deixa Isaías do jeito que ele estava, porque o Senhor não quer que o homem se perca. E por isso que ele deu ao homem uma substituição, né? Ele deu ao homem uma forma de expiação. Quão maravilhoso é que o Senhor, né, deu a nós um escape, né? O Senhor Jesus, né, a fé nele, que é o que pode nos salvar, né? E Isaías aqui ele demonstrou isso. Então ele, depois de olhar para si, ele agora vai olhar o que o Senhor fez dele. Não nas capacidades dele, mas o que o Senhor podia fazer nele. Então o Senhor expiou o pecado de Isaías. E não os pecados de ontem ou de hoje, né? Quando o Senhor limpa o nosso pecado, ele limpa a gente dos pecados de ontem, de hoje e de amanhã, né? E essa confiança que nós podemos ter, que é incrível. Que o Senhor, ele limpa de nós, nos purifica, né, de todo o pecado. Através... Exatamente. Porque o sangue do justo, né, que foi morto na cruz, né, o Senhor Jesus, ele nos justifica. Então, ele nos tira o pecado. E o Senhor não nos vê mais como um trapo de imundícia. O Senhor não nos vê mais como um homem de lábios impuros, né, como um perdido. Mas agora o Senhor vê a gente como alguém que ele possa falar, quem enviarei?
E é o que ele vai falar com Isaías. Então a gente não precisa, se a gente aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, se a gente já foi limpo, já teve o nosso pecado perdoado, a gente não precisa mais ficar naquela, mas eu sou tão pobre, sou tão perdido. Agora o Senhor ele fala que a gente é povo adquirido, nação santa. Então é para a gente ser como uma nação santa do Senhor. A gente vai errar, né? Mas o Senhor ele já nos limpou. E aí o Senhor fala com Isaías no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o Senhor ele segue essa ordem, né? Primeiro, você tem que ver o Senhor. Depois, você tem que olhar para dentro e ver quem você é. Só depois que o Senhor ele vai tirar a iniquidade. Só depois disso. Só depois disso que o Senhor ele tira o pecado. E só depois dele tirar o pecado é que ele vai falar: a quem enviarei? Porque agora você está pronto para ser enviado. E Isaías passou por esse processo. E a gente passa também por esse processo. Quando a gente reconhece, né, quem é o Senhor, quem somos nós, e aí a gente aceita a salvação, o Senhor tira de nós o pecado, e aí ele fala: você está pronto para ser enviado agora? Agora é a sua vez de ir. E aí o Senhor falou: quem vou enviar? Isaías falou: eis-me aqui. Talvez o povo de Israel, o povo de Judá, não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Estavam vendo só o caos ali que estava acontecendo na nação. Mas o Senhor estava separando o profeta para guiar o povo. Então, será que nós somos como Uzias, que buscamos a Deus, mas por motivo ali das circunstâncias a gente de repente se rebela contra Deus e não dá ouvidos ao conselho do Senhor? Será que nós somos como Isaías? Às vezes olhamos para as circunstâncias à nossa volta, vemos o trono vazio, não vemos solução para os problemas. Perdemos a esperança, já não sabemos mais para onde ir. Estamos vendo o trono vazio, morre o rei e a gente não sabe mais o que fazer. A gente precisa olhar para o alto e ver quem que está no trono, quem que está de fato no controle, porque o Senhor não perdeu o controle das coisas. Tem um escritor famoso, né, C.S. Lewis, ele escreveu numa frase, né, agora eu sei, Senhor, porque não respondes. O Senhor mesmo é a resposta. Diante do teu rosto, as perguntas desaparecem. Que outra resposta seria suficiente? Então, quando Isaías viu o Senhor lá naquele trono, não precisava falar mais nada. Foi a resposta suficiente para ele. Foi o suficiente para ele reconhecer, né, quem era o Senhor e quem ele era naquela situação. E aí, que nós possamos também, como ele, né, reconhecer isso, e se a gente já reconheceu, que a gente também esteja disposto a falar como ele falou no final, né? O Senhor está falando: quem vou enviar? Quem vai servir? Isaías falou: eis-me aqui. Que a gente possa também falar assim, né? E muitas vezes a gente não vai ter, né, realmente uma resposta do Senhor. Ele vai falar no nosso ouvido aqui todas as respostas para a gente. Jó, ele passou grande parte da sua vida sofrendo, né? E aquele sofrimento, tudo que ele passou na vida dele, não foi um sofrimento apesar dele ser justo. Sabia disso? Jó, não começa lá no livro de Jó falando que ele era um homem justo? Por que ele sofreu? Ele não sofreu apesar dele ser justo. Ele sofreu porque ele era justo. Às vezes a gente acha muito duro, né, o livro de Jó exatamente por causa disso. Porque Jó estava sofrendo exatamente porque ele era muito bom.
porque ele era justo, porque ele era uma boa pessoa. Não foi o diabo que foi lá falar com o Senhor, né? Foi o Senhor que falou com o diabo. Você está vendo aí meu servo Jó? Está vendo ele? Então, o mal ali que veio sobre Jó, veio do Senhor. Às vezes é difícil a gente aceitar isso, porque do Senhor vem todas as coisas. É Ele que está no trono, é Ele que comanda tudo. E aqueles problemas todos que vieram sobre Jó foram exatamente porque o Senhor mandou, né? E às vezes é difícil a gente aceitar isso. E que resposta que Jó teve? Ele passou o livro todo lá discutindo com os colegas dele por que ele estava sofrendo. E aí um falava uma coisa, o outro falava outra coisa, vinha o outro, falava, ele falava. Mas no final ele teve alguma resposta de Deus? Por que ele estava sofrendo? Se for ver lá, o que o Senhor fala com ele? Ô Jó, senta aí que eu vou falar agora. Olha para a estrela, olha para as estrelas, olha para a terra, olha para o mar, olha para o Leviatã, olha para as feras, olha para os animais. Você está querendo discutir comigo, Jó? É isso que o Senhor fala com ele. O Senhor fala simplesmente: você está querendo discutir com Deus? E às vezes a gente quer discutir com Deus. A gente quer exatamente isso. A gente quer resposta para o nosso sofrimento, para a nossa dificuldade. Mas o Senhor nunca deu uma resposta para Jó. Nunca deu uma resposta dele. Por que ele tinha sofrido? O que tinha acontecido lá? Por que ele tinha falado com Satanás sobre ele? Não falou nada disso com Jó. Jó simplesmente precisou contemplar quem era Deus para ele. Isso foi resposta suficiente para ele, para a vida dele. Ele falou, como a gente já comentou aqui hoje, que ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas quando ele viu o Senhor, ele falou que me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Então, que nós possamos também ter esse sentimento. Às vezes a gente não vai ter uma resposta. Às vezes nem tem resposta. Às vezes nem tem lição. A gente gosta muito de tirar a lição do sofrimento. Mas tem hora que a gente sofre por sofrer mesmo. Não, é porque eu tenho que aprender aqui alguma lição com esse sofrimento. Geralmente é assim. A gente precisa de aprender alguma coisa. Mas tem hora que a gente sofre só por sofrer mesmo. Porque é um mundo caído. Esse é um mundo caído, é um mundo de sofrimento. A gente vai viver bem mesmo só lá na glória. Então, às vezes, a gente quer saber por que acontecem essas coisas. E a gente olha e fica desesperado por causa do mundo à nossa volta. Mas que a gente possa ver e olhar que é o Senhor que está no trono, acima de todos os outros tronos. É o Senhor que está no comando. O Senhor possa estar abençoando essa mensagem. E nós agradecemos a oportunidade. Né? Te agradeço a oportunidade também dos irmãos que participaram.